Vamos ler capítulo 12 de Apocalipse. Bom dia, gente. Vamos lá, capítulo 12 de Apocalipse. Temos lido desde o dia 29 esse livro de Apocalipse. Sempre gosto de enfatizar a questão e que nós sempre estejamos atentos que o Apocalipse é um livro simbólico, cheio de simbolismos e temos que ter toda preocupação e cuidado para não literalizar, para não pegar uma figura que o Apocalipse mostra e tentar a todo custo encaixar na nossa crença. Temos que olhar com um olhar aberto, não com um olhar fechado. É muito perigoso você ler o livro de Apocalipse, não só o livro de Apocalipse em si, mas ler toda a Bíblia com os olhos igual aquilo que colocamos no cavalo, né? Ele só vê o que está nessa direção. Isso significa que se você ler o Apocalipse e a Bíblia com o olhar somente da tua religião, da denominação onde você frequenta, você vai limitá-lo de forma diminuta, vai torná-lo um livro do seu bel prazer, vai interpretar de acordo com os seus medos, com as doutrinas da sua igreja, com os louvores que você canta, com aquilo que somente o seu pastor fala. Aí vai ficar perigosíssimo, porque você vai interpretar de acordo com o seu umbigo, com o seu ventre. Aí não tem interpretação para o todo, fica difícil demais. Então leia o Apocalipse e toda a Bíblia com o olhar aberto, com a mente aberta. Por isso que no final das nossas orações, eu sempre gosto de pedir para que Deus dilate a nossa mente e expanda o nosso coração para toda a possibilidade do amor. Porque o amor nos deixa com os olhos misericordiosos. O amor nos deixa com a mente aberta para acreditar e crer que Deus pode alcançar outras nações, que Deus pode alcançar outros povos, que Deus pode alcançar qualquer pessoa. Deus alcança a gente. Então o amor, ele faz isso. O Apocalipse é um livro simbólico e ele só vai ganhar o seu significado saudável e real se nós não literalizarmos as figuras que nós lemos.
Vamos ler capítulo 12 de Apocalipse. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aí já começa a provocar em nós uma série de perguntas e questionamentos e atiçar a nossa mente para ficar pensando, imaginando o que seria, quem seria essa mulher. Vamos ler mais uma vez. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu quero só ler um texto para você perceber quão perigoso pode vir a ser se nós literalizarmos um texto, uma visão, um sonho, qualquer outra coisa. Vou te dar um exemplo em Gênesis. Coloquei aqui para que eu lesse para você. Gênesis capítulo 37. Olha o que diz, para você entender que o que Gênesis 37, a partir do 9, nos diz, praticamente são as mesmas figuras que Apocalipse 12, 1 nos conta. Como você já sabe, o cumprimento de Gênesis 37 vai ficar fácil nós identificarmos essa mulher no céu, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Gênesis 37, 9 em diante. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aí eu pergunto para você: o sol e a lua e as estrelas se inclinaram perante José no cumprimento dessa profecia? Claro e óbvio que não, você já sabe o desenrolar dessa história. Mais para frente, Jacó entendeu que o sol significava e simbolizava ele, a lua, a mãe de José, as estrelas, os irmãos, as tribos, que seria tribos de Israel mais para frente, que eles se inclinavam perante José, porque o mundo iria passar por 7 anos de muita fome, de escassez. Era um simbolismo, era um sonho simbólico de que José seria aquele que ajudaria o seu povo, tendo o pai como o sol, a mãe como a lua e os irmãos como 11 estrelas. Já sabemos o todo do cumprimento da profecia e fica fácil saber. Por isso, quando formos ler Apocalipse, temos que ter o cuidado muito minucioso para não literalizar. Vou ler mais uma vez. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Paralelamente, lemos: e José teve um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam perante ele. José teve esse sonho, era um vislumbre do que iria acontecer com todo mundo, uma fome tamanha que ia alcançar todas as nações, e José seria levantado para ajudar, para ser o governante daquele mundo, para que o seu pai, sua mãe e seus irmãos não padecessem.
E aqui em Apocalipse eu quero trabalhar nessa perspectiva. Quero te apresentar os arquétipos, as figuras que podem vir a representar essa mulher. E vi um grande sinal no céu, uma mulher. Uma mulher, no simbolismo de Apocalipse, principalmente das profecias, ela representa igreja, representa povo de Deus. Ela representa de forma macro povo de Deus, de forma micro gente, um coração aberto. Circunstancialmente, em José, o sol representava o pai e a lua, a mãe e as estrelas, os irmãos. Essa mulher, ela representa de forma arquetípica a igreja, representa Israel e pode representar todo o povo de Deus que passou por essa terra. Ela tinha um sol vestida do sol. A Bíblia faz referência que Jesus é o sol da justiça, tendo como nos mostrar de que essa igreja, que esse povo, que esse Israel, ela tem vertida no seu modo de viver, implantada no seu coração e na sua mente, Jesus como sendo a encarnação de Deus na sua vida. E sobre os seus pés, debaixo dos seus pés, estava a lua. A lua tem algo muito particular, que ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria, ela reflete o sol. Há também alguns estudos que nos dizem que o sol representa de forma figurativa os evangelhos e a lua representa o Velho Testamento. É uma figura que também Paulo usa, que a antiga aliança, que as escrituras da antiga aliança, elas eram como sombras daquilo que viria. É o que Paulo diz, que é uma espécie de aio, uma seta indicativa, ela não tem luz própria. No entanto, a igreja, a mulher, Israel, está fundada, está alicerçada na Escritura. Ela está pisando, não de desdenho, mas ela está pisando porque ela tem a sua base na palavra de Deus. No entanto, era apenas um período, era apenas um tempo que viria o sol. Mesmo que historicamente o sol, que é Jesus, ainda não tivesse raiado, nascido, sido gerado, a mulher estava alicerçada na palavra e na promessa de que viria o sol. E a partir de então, essa mulher teria uma luz não própria. A luz vem do sol, que é Jesus. Então eu vi uma mulher vestida do sol, eu vi Israel. Historicamente, de forma histórica, essa mulher, ela é Israel. A nação de Israel foi o povo escolhido de Deus. Foi o primeiro povo. Deus fala acerca de Israel: tu és minha menina dos olhos de Deus, a florzinha de Jesus. Usa esse termo bem carinhoso. Diz que quantas vezes, ó Israel, eu quis te apacentar, quis te colocar debaixo das minhas asas. Tu és nação eleita, povo escolhido. Os meus olhos estão sobre você. Isso Deus falando acerca de Israel. Então Israel é, primeira forma figurativa, a igreja de Deus, a
representação de Deus. De forma figurada, ela é essa mulher vertida do sol e tendo debaixo dos seus pés uma coroa. Israel foi escolhida e tinha a promessa do sol que viria sobre ela, o Messias. No entanto, ela estava fundada ainda, circunstancialmente, nesse contexto que eu estou conversando, na lua, a sombra daquilo que viria, que é a Escritura. E debaixo dos seus pés ela tinha a lua, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 12, o número que nós já conversamos, é um número muito simbólico. 12 tribos, 12 discípulos, 12 portões da Nova Jerusalém, 12 fundamentos. Então o número 12 significa e também representa as 12 tribos de Israel, que também representa a totalidade, a completude, representa todo o povo de Deus. A gente pode trabalhar na perspectiva dessa mulher, isso. A gente pode trabalhar de várias figuras. Primeiro, a mulher, ela é Israel, porque ela tem 12 estrelas sobre as suas cabeças. Estrela a gente já viu, capítulo 1 de Apocalipse. Vamos ler o que significa estrela. Apocalipse capítulo 1. O mistério das 7 estrelas que vistes nas minhas mãos, e os 7 castiçais, as estrelas são os 7 anjos. É gente, é pastor, nesse contexto de Apocalipse 1. Nesse contexto do capítulo 1, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Coroa é poder, é governo. Coroa é porque foi lhe dado isso, foi lhe dado 12 tribos de Israel. Ela tem uma coroa de 12 estrelas porque são as 12 tribos de Israel. A gente pode trabalhar nessa perspectiva e também a gente pode ampliar, porque é assim que a gente pensa. É dessa forma que a gente tem que trabalhar, porque o importante dessas figuras e desses símbolos é o princípio. Lembrando que quando João teve essa visão, o anjo disse a ele: olha, escreve as coisas que foram, as que são, as que virão a partir destas. É um livro que contou acerca do passado, que conta acerca do presente e que conta acerca do futuro. Que passado? Todos os passados, todos os presentes e todos os futuros. E vai se adensando, vai se afunilando, até que chegue o dia último, o Apocalipse último. Mas circunstancialmente a gente pode trabalhar com a mulher sendo Israel, mesmo Israel. 12 tribos, ela tendo o sol, a promessa do sol, e tendo alicerce, o Velho Testamento, que é a lua, não tem luz própria, é sombra, como Paulo nos apresenta. Mas também são todos aqueles que têm sobre sua vida, o seu coração e sua mente o sol da justiça. É todos aqueles, o 12 é a completude, é a totalidade. É nos falando que abarca o todo, todos aqueles. Mulher representa igreja, primeiro povo, Israel. Depois, a igreja, não o templo, não nada físico, mas gente. E todos aqueles que entregam seu coração. Pois onde estiverem dois, onde estiver um coração sincero e aberto, ali eu faço morada. Vamos passar para o versículo 2. A gente deu para compreender, né? E essa mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Quem era essa mulher?
qual foi a geração, qual foi a nação que estava grávida da promessa. Vamos para Gênesis. Não vou ler, mas depois você lê lá em Gênesis, olha só. Vamos trabalhar na perspectiva de Gênesis. E essa mulher estava grávida, olha, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Lá em Gênesis, depois que Adão e Eva decidiram desobedecer à ordem direta de Deus, foi colocado sobre a vida deles uma série de palavras pesadíssimas para a mulher, para o homem, para a serpente. Mas tem uma parte, quando ele vai lançar para a serpente, ele diz, olha, e da semente dessa mulher virá um que pisará a tua cabeça, se aportando a serpente, que é uma figura de Satanás, do diabo, do enganador, do pai da mentira. Vamos ler mais um capítulo só para que a gente entenda. O 2 diz, estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Essa mulher estava grávida. Essa mulher, depois que a mulher Eva, a primeira mulher, desobedeceu a ordem direta de Deus, induzindo Adão, disse que a partir dela, da mulher, do ventre mulher, nasceria alguém que esmagaria essa serpente figurativa e simbólica no Éden, que é a figura do diabo. Nasceria dessa mulher, não dessa mulher Eva especificamente, que viria da geração, da semente da mulher, alguém, um ser, que pisaria, que ia destruir o poderio e a serpente. E a partir daí começou o perseguir. A partir daí, toda a geração de Israel que iria se formar a partir daqui estava grávida e com dores de parto para gerar o Messias. A partir daí começou o gerar. A gente leu lá em Mateus 1. Olha o que diz em Mateus 1. Não vou ler tudo, né? Esse é o livro da genealogia de Jesus. O filho de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seu irmão. A gente vai pulando. Quando chegar aqui em capítulo 1, versículo 15, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, que acabamos de ler, marido de Maria, da geração de José, e vem embora, até chegar em Jacó, e chega em José, que é o marido de Maria, da qual nasceu o que se chama o Messias, o Cristo. Então, a partir daí começou a guerra desse dragão, que acabamos também de ler aqui. Versículo 3, e viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a partir daí começou a guerra desse dragão, tentando fazer o quê? Tentando tragar esse filho que viria. Mas essa igreja, esse povo, Israel, estava grávida da promessa do sol que viria, do Messias, desse filho. Olha o versículo 4. E a sua cauda, qual cauda desse dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante dessa mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele comesse, tragasse o filho dessa mulher que estava grávida. Fica muito claro, né? E viu outro sinal no céu, eis que era um dragão vermelho.
O próprio contexto vai dizer quem é esse dragão. Vamos dar um pulo lá para o versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então está óbvio que no versículo 3, e viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão, não necessita de interpretação, porque o próprio versículo 9 do mesmo capítulo já nos diz que é o diabo, que é a antiga serpente, que ouviu essa promessa de Deus, dizendo que da semente da mulher viria um que o esmagaria. Então, a partir daí, desde o começo de toda a história, ele tentou destruir. Ele matou, usou o coração de Caim, matou Caim. Emprestou seu coração para essa serpente e ele matou o irmão Abel por inveja. E foi tentando matar. Houve várias matanças para tentar destruir o filho que viria dessa mulher. Historicamente, de Israel, porque Israel estava grávida do filho que daria à luz a salvação, que seria o Deus encarnado. E o dragão vermelho parou diante da mulher. E é engraçado que no versículo 4 é como se ele desse um parênteses e fosse para uma outra dimensão, porque ele diz: e a sua cauda significa engano, mesma coisa que as serpentes usam para ludibriar as suas presas, elas ficam como se fosse um chocalho para sua cauda, para enganar, e quando as serpentes estão hipnotizadas, ela vem e as come as suas presas. Então a cauda, que aí significa engano, mentira, levou por si a terça parte das estrelas, que são anjos do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante de Israel, diante dessa mulher que estava grávida, esperando o tempo certo para tragar. Quando o menino nascesse, ele iria tragar esse menino, iria matar. Historicamente também só podemos referenciar, só são símbolos. Israel estava grávida, não é isso? Lembra que também eu falei que essa igreja, essa mulher no céu é Israel, que é o número 12, porque são todos, é a totalidade do povo de Deus, mas que também pode ser uma figura de gente, de todos aqueles que querem, que aceitaram em seu coração Jesus. Então também historicamente somente um arquétipo, de forma arquetípica, só veja com essa perspectiva. Essa mulher, ela teve também o seu cumprimento circunstancial e histórico e finito em Maria. Maria faz parte da geração. Ela veio fazendo parte desde Eva e foi chegando até a mulher mesmo, gente, DNA, RG, gente que anda, é figura da Israel, do povo de Israel, mas que se tornou micro em Maria, porque ela gerou o Salvador. Então o dragão se pôs diante de Israel, e a gente, aumentando o foco e a lupa, a gente vai chegar, porque a gente está olhando com a perspectiva de cima aqui, com uma lupa. A gente olha da lupa, aí vê uma mulher no céu, e essa mulher representa Israel, 12 tribos. E ela está grávida do Messias. Mas uma nação não pode engravidar. Quem engravida é gente, é mulher. E a gente aumenta e amplia a nossa lupa. Aí vai diminuindo e chega em Israel, que é Israel que está grávida, mas a gente chega em Maria, que é uma mulher, que é a esposa de José, que foi engravidada pelo próprio Deus, não da maneira humana como nós conhecemos. O Espírito de Deus a encheu, repousou sobre ela. E a serpente, que é o diabo, que é o dragão, a mesma que ouviu a promessa lá no Éden, fica diante dessa mulher. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, matasse o menino. Então, de forma
Nós ampliamos a lupa, lembra? É Israel que está grávida, é o povo de Deus que está grávida, mas a gente ampliou a lupa e chegamos na Maria histórica. Ela também tem o seu papel arquetípico na história, ela que engravidou do Messias. Aí a gente vai ver que o diabo, que é a antiga serpente, lembra que a figura se pôs diante da mulher. Você lembra lá nos livros dos evangelhos que os magos do Oriente chegaram com Herodes e disseram: olha, nós encontramos o Messias e nós vamos ter com ele para adorá-lo. Aí Herodes diz a eles: quando vocês o encontrarem, voltem pelo mesmo caminho e me conte, para que eu também vá o adorar. Aí aqui, o Herodes também cumpre um papel histórico, apenas um arquetipo, também um arquétipo, desse dragão que parou diante da mulher. Vamos agora tornar micro, por favor, só me compreenda como símbolos e como arquétipo. Vamos recapitular. Uma mulher no céu, representando Israel, 12 tribos, e essa mulher está grávida e com dores de parto, porque foi prometido lá no Éden que da semente da mulher nasceria um que regeria com vara e que esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo. Então a partir daí começa, o dragão tenta destruir a geração, a genealogia, tentando quebrar a geração da mulher para que o Messias não nascesse. Todas as gerações e todos os tempos têm as suas arquetipias, da mulher que daria luz ao Messias, estaria grávida. Então Israel se engravidou do Messias, daquele que esmagaria a serpente, que é o diabo, que é Satanás, que é o enganador. A gente amplia a nossa lupa, vai chegando, quando a gente chega em Israel, que é o povo que está engravidado do Messias, mas uma nação não engravida, é apenas um simbolismo. Então, se uma nação não engravida, nós temos que aumentar mais a lupa, nós temos que ampliar mais a lupa. E essa lupa vai chegar na mulher histórica, da igreja histórica, somente um cumprimento circunstancial e histórico. Maria está grávida. Aí a gente amplia a lupa, vê esse dragão no céu, aí tem já o saber de que ele é o diabo, é a serpente que enganou, sua cauda é engano mesmo. A gente amplia a lupa, a gente chega lá também em Israel e vê a figura arquetípica apenas circunstancial para que se cumpra historicamente um episódio que é macro, que é amplo, o Herodes. A gente vai ler lá em Mateus 2,16. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Foi que esse dragão ficou diante da Maria histórica. Vamos ampliar. Herodes ficou diante da Maria porque ele ouviu que tinha nascido o rei. E ele ficou engravidado de ódio, porque ele só pensava num reino ali circunstancial, mas era o diabo que já tinha tomado conta do coração dele, que ele ouviu dos reis magos, e o diabo ouviu no ouvido dele que o Messias tinha nascido, aquela promessa que foi feita lá no Éden. Então o diabo se apoderou de Herodes e fez um decreto. Agora imagine esse decreto, que era para matar toda criança de 2 anos para baixo. Aí os textos contam, a história conta. Tenta imaginar, os soldados batiam de porta em porta e entravam nas casas, e as crianças que tinham de 2 anos para baixo, eles pegavam na frente da mãe, do pai, da família, e degolava, matava a criança. Então, esse dragão que ficou em pé diante da igreja de Israel, e a gente ampliando a lupa vai chegar em Maria, ficou diante do Herodes na figura da serpente e tentou matar o menino quando ele nascesse. É desesperador. E também a gente pode ampliar. Vamos agora distanciar nossa lupa e vamos voltar para o arquétipo da igreja grávida do Messias, da igreja grávida do Messias de Israel grávida. A gente amplia. E foi isso que aconteceu durante toda a história. Vamos ler agora.
Versículo 5: deu ela à luz a um filho. Quem? A nação de Israel. Quem? Ampliando a lupa, Israel na figura circunstancial apenas de Maria. Deu à luz a um homem, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E foi isso que aconteceu com o Cristo histórico. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado ao lado no trono, ao lado de Deus. E a mulher, agora a mulher já se dilui na perspectiva de que é a igreja na totalidade, que é também Israel. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Também é figurativo. Esse 1260 dias representa aquilo que já temos conversado durante todos esses dias, que é apenas um tempo, um período de tempo de perseguição. A igreja foi perseguida desde sempre, desde Eva, desde a semente que o Messias viria, foi perseguida. E quando o Messias nasceu, ainda mais perseguida. Esse período, dizendo que a mulher fugiu, e a mulher fugiu para o deserto. O deserto é um lugar de abrigo, e onde Deus tem um prazer de cuidar da sua igreja. Esse período de 1260 dias é apenas um período de tempo de uma grande angústia, de uma grande perseguição. Versículo 7. Aí eles têm mais um parênteses, como se ele saísse dessa dimensão e nos conta: e houve uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. É como se ele fosse para um lugar, uma dimensão onde nada aconteceu. Lembra que o Apocalipse é uma figura, é um livro não cronológico? Dá-nos a entender que esse dia aqui aconteceu antes de tudo. Mas o anjo Miguel, versículo 8, prevaleceu, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo, e ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados. E que também aqui o versículo 4 diz que a sua cauda levou por si um terço dos anjos, com seu engano. Então, é um paralelo de como esse versículo 7 em diante fosse aquele dia que o diabo batalhou nos céus e foi expulso, por conta que ele disse no seu coração: subirei acima do trono de Deus e colocarei o meu governo. E ele, com a sua cauda, com o seu engano, com a sua mentira, enganou uma quantidade bem significativa dos anjos, e ele foi lançado sobre a terra, foi precipitado. Versículo 9: foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Senhor Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles quem? O venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? A igreja, a mulher, que dera a luz ao Filho do Homem. Perseguiu quem? Perseguiu a nação de Israel. A história mostra isso. A história sempre nos mostrará quantos diabos, quantos dragões tentaram destruir Israel. Alexandre o Grande, Hitler com o Holocausto. Tantos governos, tantos dragões tentaram extirpar, dissipar, destruir e apagar Israel, que é a arquetipia da igreja também. Mas também
e ouvi uma grande voz chegar à salvação. Versículo 11. Habitais e venceram pelo sangue do Cordeiro, por isso alegrai-vos aos céus e à terra. E quando o dragão viu que foi lançada, perseguiu a mulher, que também é um arquétipo da igreja. A partir daí começou a guerra incessante da perseguição desse dragão, que é o diabo, a perseguir a igreja de Israel. E paralelamente, a igreja que foi implantada a partir do Cordeiro, que já morreu, já subiu para os céus, e que Paulo prega aos gentios, e que diz que Deus não mais habita em templos feitos por mão de homens, mas em todo o coração sincero. Aqui começa a desenrolar e a ter a fusão dos gentios, que também são igrejas, e que Israel é um povo escolhido sim também, mas que todos aqueles que aceitaram, que creram no testemunho desse que nasceu dessa nação, porque a mulher que estava grávida era Israel, que também era Maria, arquetípica, e ela gerou um filho que salvaria todos. Então também Israel é um povo escolhido, mas todos aqueles que creem nessa promessa que veio da nação de Israel, que nasceu um filho, e quem crê no filho que nasceu dessa geração, desse povo escolhido de Israel, também faz parte da igreja, é escolhido. E quando o dragão viu que fora lançado, perseguiu a mulher que deu à luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Asas e águia dá-nos a entender de forma simbólica que Deus, águia é poderio, é governanta no céu, é poder para suportar e para vencer as perseguições do diabo. Asas é poder de voar, de escapar, de fugir, de se esconder com a sua rapidez, pois ela é rainha no céu, a águia. Então ela tem esse poder, essa inteligência, essa sabedoria de fugir. E foram dadas à mulher asas como de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. É a o mesmo simbolismo de 1260 dias, significando tempo, o momento certo, não. É de toda a perseguição, de toda a história de perseguição. A igreja é perseguida desde sempre. Foi queimada viva. Os mártires foram perseguidos, foram jogados amarrados em cavalos, jogados em fornalhas. A história está abarrotada dessa perseguição, e a história também está abarrotada de como essa igreja tem asas de águia. Deus sempre tem um lugar guardado para protegê-la, significando que alguns não morrerão, não. Vão morrer muitos, mas a igreja, que é o arquétipo, vai permanecer. Sempre morrerão. As pessoas vão morrer, é natural. Mas a igreja, que é a essência, permanecerá sempre. Deus aguardará. Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Águas, rios, representa povos, representa perseguição, representa guerras, representa um intento de destruir. Então essa serpente enviou durante toda a história, entre todos os povos, tudo o que ela podia fazer para que no decorrer dos povos, no decorrer das águas que saíram da sua boca, no diluir dos povos, das gerações, de forma diminuída, adensada, continuada, dessa perseguição, a igreja iria morrer. Ela seria arrebatada para o dragão, na conta dos povos, enquanto ela lançava o rio que saía da sua boca, na perspectiva de que quando o rio passasse pelo deserto, trouxesse a mulher na presença desse dragão, da serpente, para que ela matasse. Mas sempre ela tinha
asas como de águia para voar sobre. Ela se misturava, ela se diluía, ela se escondia. E foi assim que a igreja chegou até os dias de hoje, tendo as asas de águia, tendo Deus como sendo o guardador da igreja. Versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A própria vida, a própria criação, o próprio existir apresentou os seus aplicativos para o salvar dessa mulher, dessa igreja. E a história mostra isso. Quantas mãos que ajudaram, quantas terras que abriram suas bocas para guardar, para proteger. A gente vai perceber ali, quando querem matar Paulo, uma mulher pega um cestinho e coloca Paulo, um povo coloca Paulo no cestinho para ele descer pelo muro, para que ele não fosse morto. O que é isso? É a terra abrindo a sua boca para guardar ele. Quantas vezes você vai ver a terra abrindo a sua boca para guardar a igreja? Versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam o quê? Todos aqueles agora que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus, que agora nós já sabemos que se cumprem em um. O que é? Todo aquele que ama cumpre a lei e os mandamentos de Deus. Amém? Concluímos o capítulo 12. Eu poderia apresentar uma série de linhas escatológicas para simbolizar essa mulher aqui. E eu tenho muitas na minha cabeça, e o YouTube está cheio também de muitas figuras, o Google. Mas eu tentei aqui procurar aquilo que fosse mais simples e que não colocasse você no encurralamento, mas que você, a partir dessa simples explicação, pensasse. Porque nós temos que ter a mente de Cristo. Quem quer dominar nossa mente é o anticristo. Jesus pede que nós tenhamos a mente dele, uma mente o quê? Que se expande e que pensa. Amém? Vamos fazer um resumão de todo esse capítulo. A mulher, número 1, a mulher representa Israel, circunstancialmente, que representa a totalidade, porque é o 12 dos discípulos, dos apóstolos, dos 12 fundamentos, das 12 portas, e ela representa toda a igreja, de todas as gerações, de todo o tempo, mas circunstancialmente ela precisou de um período ser um povo, e o é, e é também Israel, que ficou grávida. Essa mulher tinha um sol sobre a sua cabeça, a promessa, os alicerces dela é as escrituras. A lua não tem luz própria, mas o que faz brilhar é o sol, é o evangelho, é Jesus. Ela está grávida, Israel ficou grávida do Messias, de Jesus, que foi uma promessa feita a Eva, e a serpente ouviu. Essa mulher está grávida com dores de parto. Israel está grávida, a nação de Israel, as 12 tribos estão grávidas. E essa tribo que vai gerar esse menino é de Judá. Aí lá, de forma bem arquetípica, a gente ampliando a lupa vai chegar em Israel grávida, vai ampliar a lupa, amplia, chega em Maria, que está grávida de Jesus. Maria, esposa de José, que são da tribo de Judá. Aí a gente amplia bem, esse dragão está em pé diante dessa mulher que está grávida de um varão, que é uma figura também de Herodes e de todos os Herodes da vida, que governaram, que mataram. E Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, pensando que assim iria tragar o menino que nascera da igreja de Israel, circunstancialmente, historicamente, de Maria. Aí a gente amplia. Essa mulher gera um filho que vai reger
todas as nações com o seu governo justo e fiel. Esse menino, esse varão, morreu, ressuscitou e foi levado para Deus. E a partir de então, ele levanta a sua igreja histórica, levanta os Paulos da vida, os Pedros da vida, os Joãos da vida, os Élitos da vida, as Marias da vida, as Joyces da vida, a Adriana da vida, as Dani da vida, as Maricélias da vida, levantam a igreja. E a partir daí começa o que já tinha de forma precisa, a perseguição desse dragão, que ele não descansa, ele tem pouco tempo, é o que a Bíblia conta. Ele foi lançado na terra e tem pouco tempo, então ele vai perseguir a igreja de Jesus. E ele lança os seus projetos, os seus planos, lança as suas águas da sua boca no meio das nações para tentar tragar e arrebatar a igreja. Mas Deus sempre dá asas de águia para a igreja fugir para os desertos da vida e para as cavernas da vida para proteger essa mulher, essa igreja. E foi assim que chegou o Evangelho até eu e até você. É assim e é por isso que Deus abriu a boca da terra por muitas e muitas vezes para chegar até eu e você. E hoje eu estou aqui, sendo perseguido também. O dragão não parou. Nós somos perseguidos. Claro que o nosso Brasil sente de forma bem diminuta essa perseguição. Aqui a perseguição no Brasil é engraçada. A perseguição acontece dentro da própria igreja. Quem fala, quem prega o que eu estou pregando, quem ensina do modo que eu estou pregando, eu sou perseguido por aqueles que se dizem cristãos. Por incrível que pareça, o dragão, nesse século XXI principalmente, século XX foi o século, pode estudar, que mais houve morte e perseguição do cristianismo. Mas hoje, principalmente, a serpente pode acreditar no que eu estou falando. A serpente acha mais corações no meio do cristianismo para perseguir a igreja. Eu estou usando agora o Wellington. Eu tento pregar e ensinar e propagar e divulgar esse evangelho que vocês estão me acompanhando desde o dia 7. E você ouve, você está me ouvindo desde o dia 7. É só o evangelho, é só a leitura. Os acréscimos que eu faço, eu acrescento tendo na minha mente a própria Escritura. E toda a minha interpretação eu olho para a encarnação de Deus. E pode acreditar, pasme, eu sou perseguido por isso, por essa simplicidade. Até desdenho alguns amigos de mim. Dizem que o que eu propago é perigoso. É verdade o que eu estou te falando. Mas eu nem ligo para isso. Eu não estou nem preocupado com o que pensam de mim, ou se eu vou atrair multidões, ou se o que eu prego as pessoas vão gostar. Eu não propago esse evangelho para você gostar ou não. Ou você pensa que eu estou aqui te convidando desde o dia 7 porque eu quero te levar para a minha igreja? Claro que não. Ou você pensa que eu estou querendo te convencer e que você a partir de hoje olhe para Castanhal e só veja o Wellington como um homem sensato, um homem de Deus, um pastor sensato? Deus me livre. Isso é diabólico, eu não quero não. Só quero compartilhar com você aquilo que eu tenho. Lembra em João lá, quando chega na frente do templo Formosa e o aleijado pede para ele uma esmola, ele fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então é o que eu tenho. Só o que eu tenho é esse evangelho que me alcançou e eu tento passar para você de forma mais sincera e singela. Mas eu não quero te levar para nenhum lugar. Eu não quero te levar para nenhum lugar. Não quero te convencer de nada. Eu só quero te dar isso que foi me dado. Aí você vai fazer a sua escolha. Então acredite. Essa antiga serpente que é o diabo, ela tem os seus maiores aliados no cristianismo, porque ela persegue os do próprio cristianismo. Aqueles que querem pregar só Jesus, só o evangelho,
são os mais perseguidos. Então fique atento, porque essa serpente, ela não vai aparecer como uma serpente no céu. Um dia sim, um dia tudo isso que nós lemos vai se literalizar. Vai aparecer, vai vir Jesus nas nuvens, vai ter guerras e mais guerras que nossos olhos nem conseguem imaginar. Mas essa antiga serpente, ela só vai falar, lembra da cauda que é engano? Ela vai só enganar alguns pastores, alguns líderes, vai perseguir algumas igrejas que estão grávidas de quê? Grávidas do Evangelho. Elas vão tentar matar o quê? A igreja e matar o filho que nasce da igreja. O que é o filho? É o Evangelho que sai da boca de qualquer um que seja sincero, que só tenha Jesus. Só estou te contando isso para que você nunca pense que eu quero te convencer de algo e quero me apresentar como sendo o único certo. Não quero isso. Eu faço força todos os dias para nem ser esse cara. Eu não quero ser referência para ninguém. Só quero ser um amigo. Só quero ter amigos. Só quero ter amigos. Só quero ter pessoas que estejam comigo e compartilhando do mesmo evangelho. Quem quiser ser por mim pastoreado, aí já é uma escolha sua. Não tem a ver comigo. Porque pastor para mim é amigo. Se você quiser ser meu amigo, nós somos amigos um do outro. Mas eu não quero ser pastor de ninguém que não queira ser pastoreado. Deus te abençoe muito, viu? Muito. Beijo Adriana, beijo mãe, beijo Maricela, beijo Tavinho, beijo Salma, beijo Marisa, beijo Dani, beijo Conceição, beijo Josiane. Que Deus dilate nosso coração e expanda nossa mente para toda a possibilidade do amor. Essa é a nossa oração, crentes e sabedores de que assim vai ser. Também tenho orgulho de tu, irmã do Bu. Beijo, gente. Obrigado por hoje. Amanhã, se prepara, porque o capítulo 13 é mais poderoso.